Olá para os nossos internautas que nos acompanham daí de casa. No nosso canal Luz no Escuro, na nossa rúbrica Curiosidades Bíblicas, teremos mais um tema super interessante. Não se esqueça de ativar o sininho, likear e subscrever-se no nosso canal. O mundo está repleto de dúvidas. Dúvidas emocionais e racionais. É mais difícil lidar com pessoas com dúvidas emocionais. É difícil responder a alguém sobre Deus quando alguém tem um problema emocional com ele. Mas é mais fácil lidar com alguém que tenha dúvidas racionais, porque aí você pode apresentar aspectos e fatos que comprovem a veracidade bíblica. É interessante que a base fundamental do cristianismo está inserida na vida de Jesus, mas não só na vida de Jesus, também na sua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, que se Cristo não ressuscitou, então a nossa crença é vã. Se nós acreditamos em um Cristo que não ressuscitou, estamos perdendo o nosso tempo neste mundo. Agora é interessante que a Bíblia apresenta vários aspectos e fatos que comprovam a veracidade e a credibilidade da ressurreição de Jesus, dentre os quais o primeiro é o túmulo de José de Arimateia. Quem foi José de Arimateia? De acordo com os escritos, José de Arimateia foi um membro do Sinédrio. Sendo ele membro do Sinédrio, era alguém com um status social reconhecível. Portanto, seus bens também conhecidos, seu sepulcro, seu túmulo também bastante conhecido. E o segundo aspecto é a tumba vazia após a ressurreição de Jesus Cristo. Interessantemente, os discípulos saem para pregar sobre um Jesus ressurreto e quando nós vamos para o túmulo, ele está exatamente vazio. Ora, seria estranho que eles fossem pregar sobre um Jesus ressurreto que quando a gente vá para o seu túmulo, encontre o corpo dele. 3. O testemunho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, foi um grande discípulo de Gamaliel, homem dotado de conhecimentos excepcionais da época. Nós consideraríamos o apóstolo Paulo, para os tempos atuais, um PhD. E o apóstolo Paulo era um grande perseguidor do cristianismo. Mas mesmo assim, nós vemos uma transformação radical na sua vida. De perseguidor do cristianismo, ele passou a ser um perseguido, defendendo exatamente a teoria de que Jesus ressuscitou. E quando nós curiosamente vamos para esta carta, a primeira que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, e lemos juntos os versículos 3 a 6, nós temos uma declaração muito comprometedora que o apóstolo Paulo nos traz. Assim diz a Bíblia: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando nós olhamos profundamente para esta declaração, nós percebemos que o apóstolo Paulo está apresentando aqui um argumento vívido, e mais do que vívido, real, porque as pessoas poderiam comprovar que Jesus realmente ressuscitou. O apóstolo aqui frisa no versículo 6 que estes que viram Jesus vivem ainda, a maior parte. Significa que se as pessoas quisessem comprovar, elas teriam que ir para Jerusalém e confirmar com as testemunhas oculares. Agora temos o quarto aspecto, que é ver as mulheres sendo as primeiras encontrando Jesus e sendo apresentadas pelos discípulos de Jesus em seus evangelhos como as primeiras testemunhas oculares. É interessante. Na cultura ocidental da época, as mulheres eram consideradas naturalmente mentirosas. Por isso que o argumento delas não era favorável nem aceite
em tribunais ou em julgamentos, porque elas já eram consideradas pessoas com um argumento e testemunho duvidoso. Mas veja só que os discípulos, nos 4 evangelhos, apresentam as mulheres como as primeiras que viram Jesus. Mesmo sabendo eles que esta declaração poderia comprometer a credibilidade deste mesmo fato, eles foram fiéis aos fatos. E nós temos, em quinto lugar, seguidores mártires. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, dos mártires, dos apóstolos, com exceção de João, nós vemos senhores que decidiram entregar suas vidas por causa do Jesus ressurreto. Seria necessário essas pessoas estarem insanamente loucos e doentes para defender algo que eles sabem e têm a certeza que não é verdade, até a morte. E sexto, e final, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 28. Nós temos aqui uma declaração bem interessante. Quando entramos em Mateus capítulo 28, dos versículos 11 a 15, a Bíblia nos traz um aspecto muito importante sobre o que aconteceu após quando da morte de Jesus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como haviam sido instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. É interessante denotar aqui o comportamento dos principais dos sacerdotes da época, porque eles já tinham um argumento de Jesus quando esteve vivo, de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que, interessantemente, eles não queriam acreditar num Jesus tão simples e humilde e libertador como ele. Mas a Bíblia nos faz entender que o simples fato deles subornarem alguns soldados para inventarem uma mentira já comprova que, na verdade, Jesus havia ressuscitado. Amigo, Jesus é o nosso Salvador. E mais do que os evangelhos apresentarem ele como alguém que morreu pelos nossos pecados, o evangelho também apresenta ele como alguém que ressuscitou, que está vivo hoje e que deseja ter um relacionamento próximo contigo e fazer parte da tua vida.